El Salvador é um país da América Central com somente 6,5 milhões de habitantes e agora chama a atenção do mundo inteiro, pois recentemente fez história quando seu presidente, Nayib Bukele, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa do país a lei Bitcoin, que permitirá o uso legal desta criptomoeda em El Salvador. Agora, este país reconhece esta criptomoeda como moeda legal de troca dentro do país. Esta lei versa unicamente sobre o Bitcoin e não inclui outras criptomoedas, nem menciona outros projetos da tecnologia blockchain, que é basicamente uma carteira virtual de criptomoedas. Na visão de Bukele, a oficialização do Bitcoin é uma medida que ajudará a desenvolver a economia salvadorenha. No entanto, o dólar americano também continua a ser aceito como moeda corrente oficial. Esse projeto é polêmico por vários motivos, e um deles é o baixo conhecimento da população acerca das novas tecnologias, pois cerca de 70% dos salvadorenhos ainda não têm acesso nem aos serviços financeiros tradicionais. Neste vídeo vou te explicar o porquê a experiência salvadorenha é tão didática para podermos entender os riscos por trás de uma operação como essa. Mas antes, te dou as boas-vindas ao canal e se você é novo aqui e gosta de temas relacionados à economia, geopolítica e atualidades, faça sua inscrição no canal, já deixa o like e ativa o sininho, pois isso ajuda muito este projeto que está começando agora a ir para frente. No mais, vamos ao vídeo. Na prática, o que a lei Bitcoin em El Salvador significa é que produtos e tributos possam ser pagos em Bitcoin, que todos os agentes econômicos devam aceitar essa criptomoeda e que ela possa ser usada até para liquidações de contratos. Ou seja, o Bitcoin será usado em El Salvador da mesma forma que se usa o real no Brasil. De exemplo, imagine que o dono de um imóvel o aluga por um determinado valor. Se o inquilino quiser pagar o valor do aluguel ao proprietário em Bitcoin, este proprietário é obrigado a aceitar, pois o Bitcoin agora tem um status de moeda oficial. Isso é um grande complicador, pois como falado no início do vídeo, cerca de 70% da população de El Salvador não tem acesso nem aos serviços financeiros tradicionais. Agora imagine em relação a operações com criptomoedas. Um outro complicador é sobre como a alta volatilidade do preço do Bitcoin vai interferir na dinâmica econômica do país. Preste atenção nesse gráfico. Ele mostra a variação do preço do Bitcoin nos últimos 5 anos e veja que o Bitcoin não tem uma trajetória previsível e só neste ano perdeu quase metade do seu valor. Agora veja o gráfico do valor da moeda brasileira, o real, também em relação ao dólar para os últimos 5 anos. Apesar de todas as fortes instabilidades sofridas pela moeda brasileira, suas oscilações são bem menores que a do Bitcoin. Isto é, a comparação aqui poderia ser feita com moedas que têm trajetórias muito mais estáveis, como o franco suíço, libra esterlina ou o yuan. Essa volatilidade no preço do Bitcoin pode afetar a capacidade de projetamento da economia salvadorenha até mesmo no curto prazo. Por exemplo, imagine esse exemplo prático. O setor que El Salvador mais exporta é o setor têxtil, e El Salvador concorre diretamente com outros países por esse mercado. Portanto, para que El Salvador consiga exportar mais, o país precisa fazer que seu produto seja mais barato frente aos concorrentes internacionais. A eventual valorização acelerada do Bitcoin em dólar, por exemplo, vai implicar numa apreciação da taxa de câmbio, ou seja, a produção de El Salvador vai ficar mais cara que as de seus concorrentes. Então o que vai acontecer é que os outros países vão roubar mercado de El Salvador e vão enriquecer mais rápido. O Bitcoin não é produzido por um governo. Ele é produzido por um método conhecido como prova de trabalho, no qual os mineradores, mediante equipamentos de computação, resolvem problemas matemáticos. Os problemas que completam as tarefas mais rápidos recebem os novos bitcoins gerados. O grande problema disso, para além da mão de obra e equipamentos sofisticados necessários à produção de Bitcoin, é o alto consumo de energia que essa tecnologia demanda. Os problemas relacionados a isso se devem ao fato da maior parte da energia de El Salvador depender do petróleo e o país ter que importar eletricidade. Outro problema relacionado ao Bitcoin é a possibilidade do seu uso para lavagem de dinheiro e outros crimes. Até aí nada demais, pois a lavagem de dinheiro pode ser feita em qualquer moeda. No entanto,
O que diferencia o Bitcoin das moedas governamentais é que ele pode garantir anonimato por diversas estratégias, e uma delas é o fato do Bitcoin não precisar de intermediários como bancos e outras instituições para funcionar. Inclusive, narcotraficantes da Colômbia e do México buscam cada vez mais o Bitcoin como meio preferencial para a lavagem de dinheiro. Agora, como em El Salvador o Bitcoin será aceito em todo lugar, as possibilidades de esconder os rastros do dinheiro sujo no país podem aumentar muito. No entanto, você pode estar se perguntando se essa mudança em El Salvador pode alterar alguma coisa no Brasil, como por exemplo a taxa de câmbio. Em princípio, nada deve mudar, pois apesar de ser agora uma moeda oficial em El Salvador, o Bitcoin no Brasil não será encarado como uma moeda estrangeira e sua aquisição não é realizada por meio de um contrato de câmbio intermediado pelo Banco Central do Brasil. O que importa disso tudo é o laboratório para análises críticas do assunto que El Salvador se tornará e a aplicação prática daquilo que há pouco tempo era encarado como utopia. Hoje, um imigrante que está nos Estados Unidos e quer mandar dinheiro para sua família em El Salvador tem que pagar pesadas taxas nas transferências internacionais. Com o Bitcoin, essa barreira já não existiria mais. Mas fica a pergunta: El Salvador se sustentará para sempre através das remessas que seus cidadãos de fora mandam e pode se dar o direito de abandonar um projeto mais ousado de país? Escreva nos comentários sua opinião sobre isso, pois o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então é isso, galera, espero de coração que todos vocês tenham gostado, mesmo aqueles que não tenham concordado plenamente com os argumentos apresentados. Sendo assim, se você quer dar alguma sugestão de pauta ou acrescentar mais algum argumento, escreva nos comentários ou me encontre no Twitter, o link que está na descrição. Desde já, peço que deem um like e se inscrevam no canal Visão Insubmissa para ajudar que esse trabalho continue a ser feito. Então é isso, queridos, até mais e valeu!